discutir algo bem interessante sobre o acolhimento socioemocional, né? O que é preciso, o que a gente vai ter que fazer, o que a gente vai precisar desenvolver, né? Quais as ações que a gente vai tomar para o futuro retorno das aulas, né? E a gente precisa ter um acolhimento e trabalhar esse acolhimento com o sócio, em conjunto com o sócio emocional na escola. Então, eu sempre tenho anotado diversas coisas e assuntos, né, pontos importantes, coisas que são importantes e que servem para as nossas ações na escola para esse futuro retorno. E a gente precisa estar atento a diversos pontos para que a gente consiga realizar essas ações de acolhimento na escola para esse futuro retorno, né? A gente precisa preparar a nossa equipe para que a gente consiga receber esses alunos, né, nessa jornada aí de mais de um ano no isolamento social, devido à pandemia, né? Então, os aspectos socioemocionais têm ganhado destaque em diversas áreas, sobretudo na educação, na qual as relações interpessoais são bastante estimuladas, assim como as emoções. Então, para realizar o acolhimento socioemocional, é preciso primeiramente compreender suas características e ao que elas se relacionam. Então, a gente precisa primeiro entender as suas características e ao que ela se relaciona, como ela se dá, como ela acontece nos processos, seja de acolhimento, seja do plano de aula, seja nas atividades dentro de sala de aula. Então, desde a infância, as crianças são desafiadas a lidar com as suas emoções, para terem um bom relacionamento com os colegas e educadores, terem um bom desempenho acadêmico e se adequarem ao ambiente escolar. Então, isso é trabalhado há bastante tempo dentro da escola, né? As crianças e os alunos a se relacionarem bem na escola, terem relacionamentos saudáveis na escola, com os professores, com a direção, com a gestão, e o trabalho do coordenador e do diretor e dos professores desenvolver essas emoções juntamente com os alunos. O mundo moderno e suas exigências requerem competências socioemocionais para que se possa atuar na sociedade de forma a entender as suas necessidades. Pensando nisso, a ONU destacou as 10 habilidades do profissional do futuro. Então a gente vai ver aqui quais são essas 10 habilidades desse profissional do futuro. A primeira delas é flexibilidade cognitiva, que quer dizer ter a mente aberta, ter a capacidade de ampliar o pensamento e estar apto a compreender coisas novas para resolver problemas e sair da zona de conforto. Então, a flexibilidade cognitiva é a ação rápida, instantânea, de você pensar dentro de uma situação, né, e resolver aquele problema, resolver aquela situação, aprender coisas novas para resolver essas situações, né? Então é uma flexibilidade cognitiva que faz você sair da zona de conforto, de fazer algo diferente. Então, o segundo ponto é negociação. Saber se comunicar de forma eficaz, de modo a fazer acordos assertivos, tanto no trabalho quanto na vida pessoal, estabelecendo relações interpessoais saudáveis. Então, são aqueles acordos, aquelas conversas, aqueles diálogos que vão ter um objetivo, vão ter um foco, vão ter uma resolução para se resolver, para se fazer, né? Tomadas de decisões que precisam de certas negociações, né? E isso é importante nas nossas ações. O terceiro ponto é orientação para servir. Compromisso de oferecer o melhor serviço,
com empatia, cooperação e valorização do cliente. Então, isso aqui é importantíssimo na nossa jornada, nas nossas ações, para esse futuro, né? Para esse profissional do futuro, é necessário também ter essa orientação para servir, ter um melhor atendimento, compreender mais as pessoas, ouvi-las, ter uma audição altiva, né? Eu falo diversas vezes em vários outros assuntos a questão de ter o ouvido ativo dentro de seus processos educacionais. Então é importante. O quarto ponto, julgamento e tomada de decisão. Capacidade de ler e interpretar as informações corretamente para poder tomar decisões corretas. Então é necessário você compreender, né? Você ter a capacidade de ler e interpretar as informações para que você tenha uma tomada de decisão assertiva naquele momento, naquela situação, naquele caso, seja ele qual for, seja qual for a ação que se desenvolve na escola. Quinto ponto, inteligência emocional. Olha só que interessante. Saber gerenciar as emoções para ter maior controle sobre o comportamento e cultivar boas relações interpessoais, né, e consigo mesmo. Então é a questão de controlar as suas emoções para poder você saber qual é o limite do outro, o que falar, o que dizer, né, o que comentar, a forma de você dialogar e conversar com as pessoas refletem muito na questão do controle de emoções, né? Então, hoje em dia é muito importante a gente saber filtrar as nossas conversas, o que nós vamos falar para as pessoas, porque nós estamos numa geração hoje muito complexa na questão do diálogo, na questão das falas, da comunicação, da interpretação dessa comunicação. Então, trazendo aqui muitos mimimis na sociedade hoje, qualquer fala errada, qualquer fala mal pronunciada, acarreta séries de discussões que podem ferir as pessoas emocionalmente, psicologicamente. E isso não é bom, né? Principalmente na escola. É necessário a gente ter essa inteligência emocional e ensinar os nossos alunos, e a gente também deve aprender a controlar, a saber controlar as nossas emoções para situações da nossa rotina do dia a dia na escola. Gestão de pessoas. Saber se comunicar com todos, né? É importante a gente ter essa questão da comunicação, saber comunicar. Para isso é preciso acolhimento, empatia, oferecer motivação para realizar o trabalho. Então, sempre que a gente, dentro dessa gestão de pessoas, a gente saber comunicar, saber se comunicar com elas, saber conversar, dialogar, e isso já falamos anteriormente, né? Para que a gente possa sempre motivar as pessoas, sempre trazer uma palavra de motivação, de positivismo, né? Ser sempre positivo na realização dos trabalhos, dos planejamentos das ações dentro da escola, para que o trabalho, para que a gente consiga realizar um trabalho eficiente e eficaz. O trabalho em equipe, né, é muito importante na escola. Conexão e cooperação com as pessoas com quem trabalha, para estabelecer um bom relacionamento e maior produtividade. Então, trabalho em equipe é maior produtividade, né? Saber se relacionar, saber estabelecer esse bom relacionamento para poder a gente alcançar os nossos objetivos e as ações dentro da escola. A criatividade, explorar as possibilidades para criar algo inovador e melhorar as formas de trabalho. Então há sempre ferramentas novas, há sempre ações novas, há sempre formas novas, há sempre metodologias novas, e a gente deve compartilhar dessa nossa criatividade para melhorar nossas ações e as nossas práticas pedagógicas na escola. Pensamento crítico, né? Utilizar o raciocínio e a lógica para avaliar as situações, solucionar problemas e propor ideias adequadas para melhorar o trabalho. Olha só que magnífico, né? Então, a gente raciocinar e ter um pensamento, um raciocínio lógico
nas ações e avaliar bem as ações, as situações, para tomadas de decisões assertivas, né, e melhorar o nosso trabalho. Resolução de problemas complexos, né? Ser capaz de solucionar problemas inesperados e novos, articulando todas as habilidades já mencionadas. Então, existe uma parte da escola chamada de currículo oculto. Esse currículo oculto, ele não é muito falado, não é muito discutido nas escolas, nas práticas pedagógicas, porque às vezes é por falta do conhecimento mesmo dessa parte do currículo oculto. Mas o currículo oculto são os acontecimentos e os fatos que são e que devem ser resolvidos de uma forma mais dialogada, de uma forma como a gente expressa aqui na resolução de problemas complexos, né? Em que a gente é capaz de solucionar problemas inesperados e novos, né? Sentar com o conselho, sentar com um psicólogo, sentar com um psiquiatra ou com algum especialista, ou com um professor, ou com um pedagogo, ou com um gestor ou coordenador, para resolver determinadas situações que acontecem no dia a dia da escola, em que não é um caso isolado, mas a gente mantém a discrição naquela situação, né, e resolver, né, articular todas as habilidades que a gente já mencionou para a resolução desses problemas inesperados e novos, para que o problema seja resolvido. Então, todas essas habilidades, elas envolvem aspectos sociais e emocionais, né? Portanto, são classificadas como socioemocionais e estão diretamente ligadas à forma como nos relacionamos com os outros e com nós mesmos, né? Por isso o nome socioemocional. É a forma que nós lidamos com nós mesmos e com os outros. E a gente está falando da escola, certo? E qual é o papel, né, das instituições no acolhimento socioemocional? Qual é o papel da escola? Qual é o papel que essa escola deve desenvolver? O papel das instituições, né, de ensino no desenvolvimento dessas habilidades é fundamental, pois a escola é um ambiente em que as crianças têm suas primeiras experiências sociais e o contato com novas emoções. Sendo assim, as escolas precisam proporcionar para os seus alunos, desde a educação básica, o contato com essas atribuições, preparando-os para a vida profissional e social, consequentemente para a vida pessoal de modo geral, né? Então, as competências socioemocionais se relacionam diretamente com as diretrizes da Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. Então, elas estão inclusas em todas essas 10 competências, né? Essas 10 competências gerais que todos os alunos devem desenvolver. Eu vou citar aqui essas 10 competências. Conhecimento, pensamento crítico, pensamento científico, crítico e criativo, repertório cultural, comunicação, cultura digital, trabalho e projeto de vida, argumentação, autoconhecimento e autocuidado, empatia e cooperação, responsabilidade e cidadania. Isso não significa que o professor está descarregando as suas responsabilidades sobre o aluno. Não. Ele está formando o cidadão, ele está formando pessoas para saber lidar consigo e com o próximo através das suas metodologias, através dos seus planejamentos de aula. E ele vai trazer essas competências, essas habilidades para a sua sala de aula. Desenvolver isso em grupos, em equipes, em trabalhos e projetos específicos direcionados, né, para o desenvolvimento dessas competências. A proposta da BNCC para as escolas era utilizar essas competências para lidar com as demandas, né, da vida cotidiana, né, exercer a cidadania e estar apto para o mundo do trabalho, ou seja, promover um desenvolvimento global dos estudantes, não só aspectos cognitivos, mas sociais e emocionais também. Diante dos impactos causados pela pandemia do coronavírus, que nos impôs o isolamento social e o afastamento das crianças, né, dos alunos nas escolas, será de suma importância oferecer o acolhimento socioemocional aos alunos. Então, a gente vai ter um desafio muito grande para esse futuro retorno, para essa futura reabertura das escolas, em que os nossos alunos vão vir
mexidos de todas as formas em suas emoções, em seus comportamentos, e a gente vai ter um certo impacto quando a gente receber esses alunos, e nós precisamos nos preparar para isso. A educação socioemocional, de acordo com a BNCC, aborda o reconhecimento, o entendimento e a gestão das emoções, visando ao desenvolvimento da empatia e da responsabilidade na tomada de decisões. Ela deve ocorrer nos mais variados contextos, dentro e fora da escola, e requer o desenvolvimento das seguintes competências. A autoconsciência envolve o conhecimento de cada pessoa, bem como de suas forças e limitações, sempre mantendo uma atitude otimista e voltada para o crescimento. A autogestão relaciona-se ao gerenciamento eficiente do estresse, ao controle de impulsos e à definição de metas. Consciência social necessita do exercício da empatia, de colocar-se no lugar dos outros, respeitando a diversidade. Habilidades de relacionamento relacionam-se com as habilidades de ouvir com empatia, falar, ter uma fala clara e objetiva, cooperar com os demais, resistir à pressão social inadequada, que seria o bullying, por exemplo, solucionar conflitos de modo construtivo e respeitoso, bem como auxiliar o outro quando for o caso. Tomada de decisão responsável. Preconiza as escolhas pessoais e as interações sociais de acordo com as normas, os cuidados com a segurança e os padrões éticos de uma sociedade. Para trabalhar as competências socioemocionais no contexto escolar, elas devem ser o foco de qualquer proposta curricular que venha a ser delineada a partir da BNCC. Então, a gente precisa desenvolver os nossos planejamentos e a nossa proposta pedagógica, a elaboração de nossos currículos, visando cada um desses pontos do socioemocional, dessas competências socioemocional que a BNCC nos traz, para que possamos desenvolver da melhor forma possível e de maneira mais eficiente e eficaz as nossas habilidades e competências e as nossas ações dentro da escola, do nosso plano de gestão da escola e das ações que os professores irão desenvolver durante esse retorno das aulas, em seus planejamentos de aula e em suas ações dentro da sala de aula na escola. Então, é necessário a gente compreender essas competências socioemocionais no contexto da escola. E qual é o papel dos educadores, no acolhimento socioemocional? A gente viu o que a instituição em si deve desenvolver, o que a instituição em si deve proporcionar para a escola, deve trabalhar na escola. A gente vai ver agora, mais direcional, o que o professor, o educador, ele precisa, qual é o papel dele nesse acolhimento socioemocional. O educador deve ter o conhecimento prévio das competências para poder transmiti-las aos alunos, além de apoiar e monitorar os exercícios delas. O acolhimento socioemocional precisa ser baseado nas competências já apresentadas, visando se adaptar à nova realidade, considerando que muitos perderam entes queridos, passaram por dificuldades financeiras, mudaram de rotina e estilo de vida, e entre outras coisas que aconteceram. Então, cada aluno vai vir com um contexto, cada aluno vai se apresentar com um contexto, e o professor vai ter que ter esse papel de decifrar, de conhecer e de mediar o socioemocional desses alunos em sala de aula, nas suas práticas na sala de aula. Então, é preciso muita cautela. A gente viu a questão de saber ouvir, saber falar, ter cuidado, ter empatia, ter respeito, porque, como eu mencionei aqui, muitos desses alunos perderam entes queridos, ficaram doentes, tiveram impactos sobre a questão financeira,
Alguns alunos passaram fome, alguns alunos estão passando fome, estão passando necessidades, né? Então, a gente precisa ter maturidade, discernimento, né, sabedoria e trabalhar essas competências, né, para a gente acolher esses alunos, para que eles se sintam protegidos de uma forma, para que eles se sintam seguros de uma forma dentro da escola, né? Vendo ali que os professores estão à disposição, que a escola está à disposição, que a escola vai estar ali para acolher, a escola vai estar ali para né, sanar alguma necessidade específica daquele aluno. A principal atitude de acolhimento é a escuta, né? Como eu falei, a questão da escuta, ela é importantíssima para o desenvolvimento dessas competências socioemocionais. A principal atitude de acolhimento é a escuta, propondo um espaço, tá? Você vai propor um espaço para que os alunos dialoguem, né? Para que eles possam falar, que eles possam é, transmitir ali, né? Comunicar aquela dor, o que ele está sentindo, né, para que eles se expressem, né, expressem suas emoções e possam tirar dúvidas, pedir ajuda, né, para lidar com a dificuldade, né, para lidar com as dificuldades. Então, quando você tem uma escuta ativa, o ouvido ativo, né, você vai conseguir salvar esse aluno, você vai conseguir ajudar esse aluno. E é importante a gente ter esse papel de escuta em sala de aula. A escola precisa desenvolver um canal de comunicação. Aqui é uma estratégia que a escola pode fazer, que o professor pode fazer, né? Desenvolver um canal de comunicação entre todos, né? Alunos, pais, professores e toda a equipe escolar, toda a comunidade escolar, para que haja um diálogo que proporcione um apoio mútuo, tá? No enfrentamento das dificuldades. Né? Todos se apoiam, um apoio mútuo, todo mundo se ajuda, todo mundo está ali, todo mundo passou pela mesma situação e a gente está ali. A gente como né, professores, gestores, a gente está ali para mutuamente acolher e ajudar esses alunos, né? Para enfrentar as dificuldades que eles estão passando e que eles estão vivendo. Então, portanto, os educadores precisam estar preparados para oferecer esse apoio, né? Criando um acolhimento e suporte entre a equipe. E também buscando auxílio de um psicólogo, tá? Que é um profissional mais capacitado para trabalhar essas questões, através de psicoterapia individual ou com um psicólogo escolar, certo? Psicopedagogo ou um psicólogo escolar e um psicoterapeuta, né? Para ajudar a instituição, a escola, a comunidade escolar, nas suas dificuldades socioemocionais, nas orientações, né? Para trabalhar as questões, né, mais individualmente ou coletivamente, de situações por vir naquele momento, né? Então, a empatia e a paciência também são fundamentais, né? Pois é preciso compreender que o período de adaptação pode ser lento, tá certo? E que cada um terá uma dificuldade diferente em relação a isso, mas que juntos é possível superar esse momento. Então, a gente precisa ter essa noção, precisa ter a empatia, paciência, né? Que é fundamental para a gente poder lidar juntos, né, com esse período de adaptação, compreender o que cada um aluno vai estar vivendo, porque cada um tem um contexto diferente do outro. Alguns vão ter mais dificuldades, né, de se adaptar à realidade da escola. Alguns irão ter mais dificuldade de se relacionar com o outro por questões de medo, medo de ficar doente, medo de pegar a doença ou de transmitir. E a gente precisa ter essa compreensão, né? Ter essa empatia e a paciência de dialogar, ouvir e tratar a situação da melhor maneira e da melhor forma possível na escola. E como trabalhar as competências socioemocionais na sala de aula? O que eu preciso fazer na sala de aula?
existem alguns critérios que facilitam a abordagem dos aspectos socioemocionais em sala de aula pelo educador. Então, para isso, as atividades devem ser elaboradas e relacionadas às competências da seguinte forma: intencionalidade e reciprocidade, tá certo? Apresentar os objetivos e as metas de forma clara e concreta, ok? Para produzir maior reciprocidade entre os alunos. Então, eu vou trazer a matéria, a informação, a aula, né? De forma mais objetiva, as metas de forma mais clara e concreta, para que essa reciprocidade possa lhe ajudar a um ao outro na sala de aula. Outra ação importante é significado. Explicar o conceito da competência que está sendo trabalhada no momento e o modo como ela se relaciona com o tema, para facilitar a compreensão do aluno, tá? Transcendência. Articular as aprendizagens de modo que transcendam o aqui e o agora, certo? Estimulando o aluno a pensar sobre as consequências do que está sendo dito e feito. Eu vou repetir de novo para que você entenda melhor. Transcendência. Articular as aprendizagens de modo que transcendam o aqui e o agora, estimulando o aluno para pensar, né, sobre as consequências do que está sendo dito e feito, certo? Competência. Motivar o aluno a acreditar em seu potencial, proporcionando situações em que ele obtenha sucesso para fortalecer a autoestima. Para isso, as aulas, as avaliações e a linguagem devem estar de acordo com o nível do aluno para o tema abordado. O feedback ao aluno é fundamental. Regulação e controle do comportamento. Auxiliar o aluno a controlar e regular suas emoções nas diferentes situações, propondo uma discussão reflexiva com ele e com os colegas. Compartilhar. Estabelecer um clima escolar de respeito e cooperação. Valorizar a importância do controle das emoções e da boa comunicação. Considerar os interesses pessoais e do grupo, bem como propor debates e troca de ideias. Individuação e diferenciação psicológica. Contemplar as diferenças, desenvolvendo a consciência e a singularidade de cada aluno, e como ela pode coabitar com o grupo e fortalecê-lo. Planejamento e busca por objetivos. Apoiar o aluno na identificação de suas metas e ajudá-lo no planejamento para que sejam realizadas. Procura pelo novo e pela complexidade. Propor situações desafiadoras e incentivar a sua resolução. Consciência da modificabilidade. Adaptar as estratégias para atender a todos os alunos, considerando que cada um tem seu ritmo e sua forma de aprender. É muito importante a gente compreender isso. Sentimento de pertença. Oferecer acolhimento aos alunos para se sentirem pertencentes ao grupo, certo? Construção do vínculo. Estabelecer uma aproximação entre professor e os alunos e da turma entre si, pois o vínculo é fundamental para a ação em grupo. Então, para os alunos, a aquisição de competências socioemocionais melhora significativamente o aprendizado, visto que ele ocorre em um contexto social, precisa haver boas relações interpessoais. Um ambiente seguro e saudável com um clima agradável favorece a realização das atividades escolares, pois a cooperação e a motivação do grupo estimulam o interesse em aprender. Então, gente, o que eu pontuei aqui com vocês é significativo e de grande importância para que a gente consiga trabalhar da melhor forma possível
no acolhimento, na recepção desses alunos e que a gente consiga fazer o nosso trabalho, fazer as nossas ações da melhor forma, com seriedade, com comprometimento, com responsabilidade e a lidar e a entender o que cada aluno irá trazer para a nossa sala de aula, dos seus momentos difíceis em família, nas situações que eles estão passando. Então, como eu falei aqui por último, um ambiente seguro e saudável, com um clima agradável, favorece, tá certo, a realização dessas atividades, pois a cooperação e a motivação do grupo estimulam, né, esse interesse de aprender. Vai estimular o aluno a querer estar ali, vai estimular o aluno a querer sair de casa e entender, vai fazer com que ele entenda, poxa, eu vou para a escola porque a escola é um lugar seguro, é o melhor lugar que eu possa estar, eu vou voltar a me relacionar com os meus colegas, com os meus professores ou com novos amigos, eu vou poder retornar seguramente ao meu convívio social, eu vou poder estar ali num ambiente que realmente eu não dei valor, que eu não estava ali porque era obrigação, e agora eu entendo que eu preciso daquele lugar, eu preciso daqueles amigos, eu preciso daqueles colegas, eu preciso dos meus professores, eu preciso da minha escola. Então isso vai trazer esse entendimento para o aluno, né? Porque ele vai se sentir motivado a querer estar ali com o seu grupo, né? Seu grupo de estudos, seu grupo de conversas, seu grupo de ir para o cinema, de andar de skate, de fazer alguma atividade diversificada na sua rotina da escola. Então, nós precisamos também, como gestores e como professores, compreender o aluno. Quem é esse aluno? Qual é o perfil dele? Qual é a sua personalidade? Quais são as suas especificidades? Para que eu consiga trabalhar a minha aula e o socioemocional, as competências, da melhor forma, né? Tranquilo, e elaborar os meus planejamentos e ter sucesso na minha aula. Não é que você vai fazer o melhor planejamento do mundo, porque não existe o melhor planejamento do mundo, mas existe o planejamento eficiente e eficaz que vai alcançar o seu objetivo e mudar a vida, mudar a aprendizagem, mudar a forma que aquele aluno está aprendendo. Então, gente, todos esses pontos eu espero que você reveja de novo, ouça de novo, anote e estabeleça isso na sua rotina, nas suas ações, como professor, como gestor, como coordenador, como pedagogo, tá certo? Fica aqui as minhas considerações para vocês, um forte abraço e até a próxima.